Sejam todos bem-vindos ao estudo da série Conflito. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja sobre todos nós. Paizinho querido, neste momento estamos estudando a Tua Santa Palavra. Nós te pedimos que nos abençoes, que nos deis sabedoria do céu, que o Senhor fale aos nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Perdoa-nos os nossos pecados, abençoa, Senhor, cada pessoa que participa conosco. Em nome e por amor de Jesus. Amém. O título do nosso estudo hoje é No Princípio, Deus. Alguns dos versos mais lindos da Palavra de Deus nos falam da pré-existência da divindade, Pai e Filho, antes que houvesse mundo. Nos dão a ideia do diálogo entre Deus, o Pai, e seu Filho, que um dia se chamaria Jesus Cristo, quando então planejavam a criação do universo. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, os versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É importante realçarmos que ele estava, o Filho, lá no princípio, antes que houvesse mundo, com Deus. E o verso 14 acrescenta: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Escrevendo aos crentes de Colossos, o apóstolo Paulo corrobora com o exposto pelo apóstolo João, de que o Filho estava lá no princípio com o Pai, e que o Filho foi o agente criador de todas as coisas neste vasto universo. Vejamos Colossenses 1, o verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O plano da redenção foi estabelecido antes da criação de todos os seres criados, de todo o universo, sejam nos céus ou na terra, antes que existisse mundo. O livro do Apocalipse fala deste plano divino, Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto de fato antes da criação do universo, mas considerado morto pela promessa de redimir toda a criação, se possível. Antes de criar o universo, Deus criou o plano B, e nele ele viu Jesus Cristo no Calvário. Ele viu a terra em toda a sua plenitude, viu cada habitante e também viu a você e a mim. Os seres criados só seriam seres morais livres se tivessem livre arbítrio, se tivessem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Antes de criar seres morais livres, ele criou a lei moral, que refletia na sua plenitude o caráter do próprio Deus, os 10 mandamentos, conforme se encontra em Êxodo 20. Esta lei é tão antiga quanto antigo é nosso Deus, incluindo nela o dia da Santa Convocação, em que todos os seres celestiais, criados conforme a imagem do seu Criador, compareceriam diante do Deus Criador para adorá-lo. Ao criar os diversos mundos e seus habitantes, Deus colocou em cada um deles uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que havia a possibilidade de um dos seres criados querer conhecer o outro lado, o mal, e comer do fruto proibido. Por isso ele criou o plano da redenção, o plano B, quando o Cordeiro seria morto para redimir o transgressor, como de fato aconteceu em nosso planeta, onde foi crucificado no Calvário. Se Lúcifer não fosse criado, um outro ser iria se rebelar. Era só uma questão de tempo.
No entanto, Lúcifer não comeu do fruto proibido. Não existe explicação para o pecado. Tentar explicá-lo corresponde a justificá-lo. Lúcifer começou a achar defeitos em Deus e a divulgar entre os anjos e os outros mundos as suas teorias e conseguiu convencê-los. Ele começou a cobiçar o trono de Deus e o mandamento diz: não cobiçarás. Isaías 14, versos 12 a 14 nos diz: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Um dos frutos da cobiça é o egoísmo. Ele amou apenas a si mesmo. Outro dos 10 mandamentos nos diz: não matarás. Ele viu, no conceito dele, defeitos no caráter e na lei de Deus. Ele começou a difamá-lo em todos os mundos com o objetivo de fazer uma rebelião universal. A lei diz que a alma que pecar morrerá, e a Bíblia diz que Deus é amor. No conceito dele, Deus não poderia ser amor e misericórdia ao mesmo tempo, matar o pecador. Havia incoerência nessas afirmações. Ele afirmava que Deus os enganava, que estava mentindo. Se o pecador deveria morrer ao pecar, onde estaria o amor e a misericórdia? Então, para Deus ser amor, a lei deveria ser abolida. Esta é a maior bandeira de Satanás até hoje. Ele prega para todo mundo que a lei de Deus foi abolida. Então, eles, os anjos, deveriam depor Deus do seu trono e ele, Lúcifer, estabeleceria seu próprio trono onde não haveria lei. Cada um faria o que bem entendesse. Ele estava julgando a Deus e seu governo, e a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Se pudesse, ele mataria a Deus, como de fato provou isso na cruz do Calvário, matando a Jesus Cristo, o homem, com o objetivo de matar o ser divino, o próprio Deus. Então ele começou a falar mal de Deus para todo o universo habitável, e o mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele disse para todo o universo que o Filho não era Deus, mas apenas um ser criado, um dos primeiros príncipes. Todos no universo creram a mentira. Veja o que o anjo Gabriel disse acerca do filho, Miguel, Daniel 10, 13. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Gabriel expressou o pensamento predominante plantado por Lúcifer quando ainda estava no céu. Se Jesus era um dos primeiros príncipes, então não era Deus, era criatura criada por Deus. Ele pregou amplamente que Deus era mentiroso e falso. Segundo ele, Deus não poderia ser ao mesmo tempo amor e justiça. A lei de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Onde está então o amor e a misericórdia? Se Deus pratica amor e misericórdia, para que precisamos da lei? Então ele estabeleceu entre os anjos caídos um governo sem lei, onde superabunda hoje a mentira e a morte. Ele prega em todo o mundo sob seu domínio que a lei de Deus foi abolida. Ele prega que Cristo morreu na cruz para abolir a lei, quando na verdade Cristo morreu exatamente porque a lei não pode ser mudada ou abolida. Morreu em nosso lugar para cumprir a maldição da lei, a morte do pecador. Morreu em nosso lugar e desta forma confirmar a imutabilidade da lei. A lei é eterna, como o eterno é o nosso Deus. Todos os seres do universo creram nas mentiras de Satanás e passaram a duvidar do caráter de Deus e a julgá-lo, de forma que Deus se assentou no banco dos réus como réu. Assim permaneceu até que chegou a plenitude dos tempos, o período de maior apostasia sob o jugo romano, e Deus enviou seu Filho ao nosso planeta como um de nós. Ele aqui nasceu e viveu.
Um dia o plano da redenção se consumou quando Jesus foi levado ao Monte do Calvário e ali algo extraordinário aconteceu. O mistério divino se desdobrou e foi revelado para todo o universo. O plano da redenção e o mundo inteiro pôde conhecer o Cordeiro de Deus. Quando Jesus exalou seu último suspiro, ele morreu em nosso lugar, aquela que era a nossa segunda morte, a morte eterna. Se aceitarmos a morte vicária de Jesus e o aceitarmos como nosso Salvador, não precisaremos morrer a segunda morte, pois Deus é amor e é misericórdia. Desta forma, Deus provou para todo o universo que Satanás é mentiroso e pai da mentira, que Deus nunca abandonou seus amados filhinhos pecadores, dando-lhes amplas oportunidades de voltarem ao pleno relacionamento com todos os seres celestiais na companhia do eterno Deus. Foi feito um acordo no céu. O Pai não ressuscitaria o Filho. Se ele fosse Deus, teria que ressuscitar sozinho. Ficou acertado que unicamente Gabriel viria chamar Jesus como se fosse um despertador, e assim foi feito. João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João havia dito em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E falando de sua vida e morte, Jesus afirmou, no verso 18 de João 10, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Nesse momento, Jesus derrubou a acusação de Satanás de que ele não era Deus. O universo viu no Calvário o caráter assassino de Satanás e aceitou Jesus como Senhor, como Jeová, como Deus. Falando de Deus, o Pai, o apóstolo Paulo disse, Efésios 1, verso 9, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Desta forma, mediante o plano da redenção, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, nos céus e na terra, tanto os anjos celestiais, os mundos não caídos, como nós, seres humanos pecadores. Mas nem todos aceitaram a reconciliação oferecida por Deus. Esta se renova diariamente, porque ainda somos pecadores. Você já se reconciliou com Deus? O que você está esperando? De qual lado você escolhe ficar? Aceite Jesus como teu Salvador e Senhor e receberá dele a vida eterna. Se você gostou desta palestra, inscreva-se neste canal, deixe seu gostei e compartilhe para que mais pessoas possam usufruir destas mesmas bênçãos e possamos continuar fazendo novas palestras. O Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.